Bem-vindo, pessoas com fome de informações ao canal Bora pro Enem. Meu nome é Ana Lima, eu sou do Colégio Unifem em Sete Lagoas e, a pedido do professor Thales, a gente vai apresentar um trabalho sobre o naturalismo, com participação especial do familiar de uma dos integrantes do nosso grupo, Lidiane. E esse é o nosso grupo: Matheus, Giovana e Laís. Boa tarde, eu sou a mãe da Laís e vou falar um pouquinho para vocês sobre o conceito de naturalismo. O naturalismo é um movimento artístico-cultural que atingiu as artes plásticas, literatura e teatro em meados do século XIX. O naturalismo surgiu na França, tendo como principal representante o escritor francês Émile Zola, que ficou famoso e marcou o início desse movimento artístico na Europa, com a publicação do Germinal em 1970. A obra de Zola fala de maneira crua e clara sobre as péssimas condições de vida dos trabalhadores das minas de carvão no interior da França no século XIX. Uma das grandes preocupações das obras naturalistas é a relação entre o homem e as forças da natureza. O naturalismo teve uma forte influência da teoria evolucionista de Charles Darwin, entre outras correntes do pensamento científico, que predominava na Europa, como o socialismo e o positivismo. Esse foi o conceito sobre naturalismo. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho. Agora vocês vão continuar ouvindo o restante do grupo. Boa tarde. Fala pessoal, eu sou a Laís Catarina e depois de ouvirmos a minha mãe sobre o conceito de naturalismo, vamos falar um pouquinho sobre a sua literatura. Os romances naturalistas destacam-se pela abordagem extremamente aberta do sexo e pelo uso da linguagem falada. O resultado é um diálogo vivo e extraordinariamente verdadeiro, que na época foi considerado até chocante de tão inovador. Ao ler uma obra naturalista, tem-se a impressão de estar lendo uma obra contemporânea, que acabou de ser escrita. Os naturalistas acreditavam que o indivíduo é por mero produto da hereditariedade, e seu comportamento é fruto da educação e do meio em que vive e sobre qual age. A perspectiva evolucionista de Charles Darwin inspirava os naturalistas, que acreditavam ser a seleção natural das coisas para a evolução das espécies. Assim, predomina nesse tipo de romance o instinto filosófico e natural, retratando a agressividade, a violência e o erotismo, como elementos que compõem a personalidade humana. Olhos de Darwin, Hippolyte Taine e Auguste Comte influenciaram na estética definitiva do naturalismo. Os autores naturalistas criavam narradores oniscientes e impassíveis para dar apoio à teoria no qual acreditavam. Exploravam temas como a homossexualidade, o incesto, o desequilíbrio que leva à loucura, criando personagens que eram dominados pelos seus instintos e desejos, pois viam no comportamento do ser humano traços da sua natureza animal. No Brasil, a prosa naturalista foi influenciada por Luiz de Azevedo, e as obras que marcaram o início do naturalismo brasileiro foram O Mulato e O Cortiço. Sou Matheus e agora é hora de falar sobre as características do naturalismo. O mundo pode ser explicado através das forças da natureza. O ser humano está condicionado às suas características biológicas e ao meio social em que vive. Forte influência do evolucionismo de Charles Darwin. A realidade é mostrada através de uma forma científica. Nas artes plásticas, por exemplo, os pintores enfatizam cenas do mundo real em suas obras. Pintavam aquilo que observavam. Na literatura, ocorre muito uso de descrições de ambientes e de pessoas. Ainda na literatura, a linguagem é coloquial. Os principais temas abordados nas obras literárias naturalistas são desejos humanos, instintos ou loucura, violência, traição, miséria, exploração social, etc. Qual a importância do naturalismo no Brasil? Sou Giovana e irei responder essa pergunta para vocês. O naturalismo é um movimento literário que começou na Europa com a publicação do livro Germinal de Émile Zola, que veio ao Brasil no século XIX. Foi nessa época que, influenciados por escritores europeus, que os brasileiros começaram a escrever não apenas por prazer, dando prazer às elites brasileiras e para as classes médias, mas também como uma denúncia social.
O principal representante do naturalismo no Brasil foi o maranhense Aloysio de Azevedo. Na sua principal obra, O Cortiço, ele consegue relatar todos os elementos do naturalismo quando coloca as forças da natureza e as influências dos instintos de cada pessoa se consegue mudar os personagens. Nas suas outras obras, como O Mulato e A Casa de Pensão, ele consegue relatar outro elemento do naturalismo, quando ele faz com que o fatalismo social atua sobre os personagens. Tá. Mas quais são os principais autores do naturalismo? Sou Ana Lima, do início do vídeo, e vou falar para vocês quais são os principais e um pouquinho sobre eles. Vou falar primeiro sobre os estrangeiros. Émile Zola é um escritor francês e um dos principais representantes da literatura naturalista. Suas principais obras são Germinal, Como se Casa, Como se Morre, O Paraíso das Damas, Jacques, A Verdade em Marcha, A Besta Humana. Thomas Hardy, poeta e novelista britânico, suas principais obras são A Bem-Amada e Judas, o Obscuro. Giovanni Verga, escritor italiano, principal obra Los Malavoglia e agora os brasileiros. Aloysio de Azevedo, romancista, contista, caricaturista, cronista e jornalista brasileiro, considerado o pioneiro do naturalismo no Brasil. Suas principais obras são O Mulato e O Cortiço. Adolfo Caminha, escritor cearense, considerado um dos principais autores da literatura naturalista brasileira, e sua principal obra é Bom Crioulo. Inglês de Souza, escritor, jornalista e professor paraense, e suas principais obras são Contos Amazônicos e O Missionário. Raul Pompeia, escritor carioca, e sua principal obra é O Ateneu. Bom, gente, chegamos ao final de mais um vídeo. Dá o gostei que nossa nota depende disso. E até a próxima vez que o nosso professor dá mais um trabalho pra gente. It's peanut butter jelly time. Peanut butter jelly time. Peanut butter jelly time. Where you at? Where you at? Where you at? Where you at? Now there you go. There you go. There you go. There you go. Peanut butter jelly. Peanut butter jelly. Peanut butter jelly. Bem-vindas, pessoas do canal... Aí já começou? Ah, mas não tem como! Tem sim, pode continuar, eu conto. Tá. Fala, pessoal. Tá gravando? Tá. Não, não tá. Para de gravar no meu celular. Não. Por favor. Esse foi o conceito. Ai, já esqueci o que eu vou falar. How could this happen to me? Bom, gente, Eu esqueci que o negócio muda. Oh, shit. chegamos a mais Não, desculpa. Here we go again. Shut up, nigga. So you wanna be a gangster? All that shit. Smoke any motherfucker, don't even trip. You be Passarinho. Já tá gravando. Dá like!